Sejam bem-vindos ao nosso Papo Autoral. Hoje, o convidado a participar do nosso bate-papo é um especialista em marketing musical. Ele que é estrategista de cantores e carrega na bagagem mais de 3 bilhões de views com seus artistas. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Obrigado. É um prazer te receber aqui com a gente, para conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas experiências. Que apresentação, hein? Você viu? Obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Estou feliz com o projeto, acho muito legal, acho que vocês vão levar muita informação para a galera aí, precisa, viu? Coisa boa. Obrigado de verdade. E a gente está querendo saber um pouco, Reginaldo, da sua história. A gente andou vendo, assim. Até achei interessante que você também já teve um podcast, né? Que chamava No Backstage. No Backstage, isso, No Backstage. Eu achei bem interessante, assim, você contar a sua história, como que você entrou nesse universo. Que foi um pouco foi por acaso, mas você, assim... Cara, então... Eu comecei na música, isso já tem uns 12 anos. 12, 13 anos, porque eu comecei com 16 anos. E foi muito por acaso, porque, voltando um pouquinho lá atrás, assim, na minha história, eu sempre, desde muito novo, eu queria trabalhar, eu achava chique trabalhar. Eu achava que quem trabalhava era isso com 10 anos. Eu falava assim, meu Deus, eu quero sair de casa para trabalhar. Olha que legal, fulano, ele tem um trabalho, ele tem horário para cumprir e tal, e eu gostava disso. Então, com 11 anos, eu fui atrás do meu primeiro trabalho, e fui trabalhar no supermercado. E aí, com isso, as coisas foram acontecendo, de supermercado eu fui vender sorvete, e aí, acontecendo, fui para outro supermercado, e aí eu recebi um folder, esses panfletos, de uma escola que chamava escola.com. Na época, o Luciano Huck era apresentado, era tipo garoto propaganda dessa escola. Eu fui fazer um curso de designer, que era Corel, era algumas coisas na parte criativa. E aí, com esse curso, eu fui me aperfeiçoando, gostava muito de arte, gostava de olhar as coisas assim, falar, cara, que massa, isso é possível fazer. Porque pelo menos na minha época ali, eu via as coisas na televisão, via revista... Parecia muito distante, né? E parecia muito distante, exatamente. E aí, quando eu ganhei o primeiro computador na época, e aí eu fui fazer, eu falava, cara, eu posso fazer isso aqui na minha casa, aquilo que tá na revista, aquilo que tá na televisão. E foi quando eu comecei a me despertar para esse lado criativo. E aí, num desses trabalhos, eu entrei de férias e comecei a olhar, eu sempre fui muito de espelhar em pessoas, sabe? Eu olhava uma pessoa, admirava e falava, cara, essa pessoa aí tem isso. Ah, aquela ali tem isso também, é igual, cara. Então, e aquela? E aí eu entendi que existia alguns pontos que era muito comum nas pessoas que tinham sucesso, né? E tinha aquilo que eu queria conquistar. E um desses pontos era não ser funcionário, ser empresário. E aí eu falei, cara, então acho que é isso. Que eu quero. Então é isso que eu quero. Então, se é isso aí que tem para isso que atinge o sucesso, eu vou fazer isso. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu devia ter uns 15 anos. 14, 15 anos. Aí eu entrei de férias de um trabalho. Cheguei em casa desorientado. Falei, cara, eu vou ficar 30 dias parado, sem nada para fazer. E obviamente estava recebendo para aquilo, mas aquilo eu não estava contente com aquilo, né? Aí eu peguei 3 folhas sulfites. Aqui vocês falam folhas sulfite ou chamex, né? Folhas sulfite. 3 folhas brancas, dobrei no meio e saí pra rua. E falei, cara, a partir de agora eu vou ter uma revista. E saí para vender essa revista nos lugares. Aí eu desenhei com a caneta onde iam ser os anúncios e estipulei um valor lá, era tipo R$50. Você tava na revista. E peguei uma câmera emprestada, ia nas baladas, tirava foto, que na época não tinha, né, o lance da rede social. Tirava foto nas baladas, colocava na revista e ali começou um negócio, vamos dizer assim. Só que muito imaturo ainda para isso. Mas bem original, né? Na época você não tinha. Isso em Goiânia? Não, isso em Minas. Eu sou de Minas, Eu nasci em Nova Resende, que é uma cidade muito pequenininha lá do interior de Minas, do sul de Minas. E aí logo eu fui para Passos, que é um pouco maior, 120 mil habitantes. E aí foi lá que eu me despertei para tudo isso.
E aí, com essa revista, as coisas começaram a acontecer, conheci muita gente, entrei no mercado de tubarão, assim, sem saber, porque, obviamente, isso chamou a atenção de algumas pessoas, mas os grandes empresários também olharam para o mercado e falou, cara, se esse menino tá fazendo isso, eu com dinheiro vou fazer muito mais. E aí foi quando começou a entrar os grandes projetos na cidade. Então, vieram revistas, assim, gigantes para a época. E aí, com isso, várias coisas tinham destaque, que eu chegava nos lugares e às vezes a pessoa não podia fechar a publicidade ali. Falava, cara, então vamos fazer o seguinte, me dá, sei lá, 10 salgados e eu vou divulgar a sua empresa. Porque daí isso já é Já começou as parcerias. eu começo uma parceria aqui, você vai entender o resultado que a gente gera. Isso eu nessa época já com 16 anos, pensa. Bem à frente do tempo, né? Um moleque falando isso para um empresário e tal. Ah, mas o que você vai fazer? Você vai vir comer 10 salgados? Eu falei, não, eu vou dar para as pessoas que chegarem aqui e apresentarem tal coisa. Aí eu fazia uma cruzadinha lá, tipo uma cruzadinha bem boba, assim. A pessoa ia lá, quem preenchia mais rápido e correto, ia numa lanchonete e trocava por uma coxinha. Só que quem comia uma coxinha queria um refrigerante, queria beber um suco, então automaticamente já gastava na lanchonete. E era assim, eu saía distribuindo a revista, o povo saía correndo para pegar a coxinha, para pegar um salgado e tal. E aí isso me despertava muito falava, cara, então acho que tá dando certo. Eu passava nos lugares, o povo lendo a revista, comecei a colocar curiosidade, foto, o povo queria sair na revista, mas ainda muito imaturo para negócio. Muito criativo, mas para negócio em si, sem entender muito como funcionava. E aí, nesse tempo, eu conheci uma dupla lá na minha cidade, que na época os meninos não tinham muita relevância, não tinha muita atenção das pessoas. Tipo, em alguns lugares eram até chacota, assim, porque os meninos não tinham visual legal, a parte vocal também não tinha muita técnica. Tava no início de carreira. Então, muitas vezes que eles faziam show, os pais que davam dinheiro para eles, para os donos dos bares contratarem eles. Então, foi uma fase bem delicada deles, assim. Aí eles chegaram e falaram, Reginaldo, você tem a revista e a gente, putz, tem uma carreira aqui. Ajuda a gente, vamos fazer junto, que não sei o quê. E nesse tempo, por causa da revista, você já tinha acesso a alguns produtores, algumas pessoas. Tinha acesso a muita gente, porque os produtores de evento da cidade divulgavam os eventos da minha revista. Então, meio que eu trocava, ou eles pagavam, ou trocava por convite, parcerias, né? Você já foi gerando uma rede de contatos. Eu fui gerando uma rede de contato e um veículo da cidade também, que chamava muita atenção. Na época, as grandes revistas soltavam 5.000 exemplares, eu soltava 10.000 exemplares na cidade. Nossa. Então, todos os lugares que você ia, tinha a revista lá. Então, isso, cara, foi muito interessante lá. E aí, os meninos me chamaram, falei, cara, vamos fazer o seguinte, me dá um show. Vocês me dão um show e aí eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas você vai vender um show nosso? Vai ganhar? Como que é? Não. Aí eu cheguei num cara e falei, cara, você vai divulgar o evento na minha revista. Não precisa pagar nada, não precisa me dar nada, coloca os meninos pra tocar. E aí ele, não quero, não gosto dos meninos e tal. Eu falei, não, dá uma oportunidade porque, tipo, eles vão te surpreender. E aí eu tomei frente dos meninos, do projeto dos meninos, e comecei a colocar em pauta aquilo que eu achava que era interessante. Porque eu via na televisão, ainda nesse processo de espelhar nas pessoas, de entender o que fulano tá fazendo que dá certo, o que é acessível para mim, que volta muito naquele lance da criação, que eu olhava na televisão e descobri que eu podia fazer em casa. Então, se aquilo que eu espelhava, eu também podia fazer, sabe? E aí eu olhava para ele e falei assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a imagem de vocês. Não quero ninguém com cara de coitado, não quero ninguém com cara que tá sofrendo. Vai chegar artista grande, chama um primo aí, vai de segurança, vai chegar metendo louco. Aí eles, não, mas passar vergonha. Eu falei assim, cara, só tenta fazer isso. E chamou muita atenção. Porque as pessoas, elas acabam comprando a imagem. O imaginário é muito forte, né? Se você
Um exemplo, se você tá num shopping, passa alguém cheio de segurança do lado, automaticamente você já fala, essa pessoa acho que é importante. Será que é um artista? Quem que é? Quem que é? Mas muitas vezes, aqui em Goiânia, a gente vive isso o tempo inteiro. Se um artista, às vezes, está pelo shopping, a gente nem percebe ele. Então, eu comecei a brincar com o imaginário das pessoas, de mostrar que a gente era muito mais daquilo que realmente era. Passando a imagem de bem-sucedido, né? Muito Que bem atrai sucedido. bastante público. A gente pegava carro emprestado, andava com parente deles, assim, de segurança. Os músicos, todo mundo uniformizado, todo mundo de crachá, todo mundo bem organizado. Isso começou a chamar a atenção. Então, os meninos que eram chacota naquele tempo ali, tornou um destaque muito grande na cidade, sabe? Na cidade e na região. Os shows começaram a valorizar e assim foi até um bom tempo depois. E aí eles me chamaram para mudar para São Paulo. E aí em São Paulo foi um perrengue assim bem forte, porque na época eu tava... Muda a realidade, né? Sai ali da região, Muda a vai pra São Paulo. muda a realidade. Mas eu tava numa fase da minha vida assim bem delicada. Eu tinha saído de casa tinha pouco tempo. Então, assim, eu tava vivendo com eles. Eles também não tinham muita grana. Então, a gente tava vivendo ali quase por um sonho. E mudar para São Paulo foi meio que em troca de comida mesmo, em lugar para dormir. Mas eu sempre fui, acho que num bom sentido, né, muito ambicioso. De falar, cara, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não é para mim. Corajoso, né? Você foi atrás dos seus sonhos. Mas eu acho que eu tinha um pouco menos de medo do que eu tenho hoje. E aí, em São Paulo, eu comecei a trabalhar meio full time, assim, 24 horas por dia mesmo, sabe? Dormia 2 horas e computador o dia inteiro, tentando conectar com pessoas, tentando conversar na época no Facebook. Nossa, eu enchi o saco de todo mundo. Eu acho que eu tenho as conversas até hoje. E aí, um amigo em comum me apresentou uma pessoa aqui em Goiânia que estava trabalhando no Léo Magalhães na época e tinha recebido uma proposta para ir para o Gustavo Lima. E aí ele pegou e falou, cara, tô saindo daqui, se você topar vir para Goiânia. Eu falei, meu amigo, eu tô chegando. Você não perco... Não... E nessa época, Goiânia já era vista como a cidade das oportunidades, assim, para esse meio musical, né? Isso já tem um bom tempo, né? Porque com os artistas ali, Leandro Leonardo, Zezé, isso criou-se uma mística muito grande de Goiânia. Que firmou depois também com o sertanejo universitário, né? Com o sertanejo universitário, exatamente. Então isso já vem de um bom tempo. Falei, cara, Goiânia, os artistas estão tudo lá, meu lugar. Meu lugar. E aí ficou só na conversa isso, e uns 15 dias depois eu fui num show, a gente foi fazer um show, né, com essa dupla, cidade de Piuí, Minas. E aí a gente ia tocar no camarote e o Gustavo Lima ia tocar no palco principal. Aí eu fui pro show assim, do Gustavo, que a gente tinha o acesso lá, ficava olhando e falei, caraca, aí vou trabalhar com esse cara. É isso aí, eu acho que, tipo, eu entendo que ali é uma fase, eu tá naquele palco ali é legal, tipo, a gente já cresceu muito do que a gente tava, mas meu lugar é ali. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí, no dia seguinte, esse mesmo amigo me ligou e falou, cara, não deu certo o lance do Gustavo, o Léo Magalhães aqui, o escritório Léo Magalhães cobriu a proposta e eu te indiquei lá. Falei, caraca... Então, será que é isso? Será que eu tô prevendo? Me passou o telefone na época do Manolo, que era o gestor da Mega, e o Gustavo estava na Mega, no escritório. Né? E aí eu tentava ligar para esse Manolo e ele não atendia, e normal, né? Hoje, até a gente que está nos bastidores recebe muita ligação aleatória. Às vezes o fã busca... o artista pela gente, né? Pelo acesso que a gente tem. E, obviamente, ele não ia atender, né? E eu insisti, falei, não tem nada para perder, eu tô aqui passando fome, meu amigo, eu não vou deixar essa passar, não. E aí, com isso, eu comecei a encher o saco, aí um dia ele me atendeu. Falou assim, você tá mudando para Goiânia, né? Mentira, não tinha dinheiro para mudar para Goiânia, não tinha nada, assim, não tinha expectativa nenhuma de vida. Não conhecia ninguém aqui. Ninguém, só esse amigo,
que me indicou. Mas mesmo assim, cara, eu conheci ele pela internet, não conhecia ele de saber quem era, saber a índole da pessoa, nada. Só sabia as fotos que ele postava, né? E aí eu falei, não, tô mudando pra Goiânia. Ele falou, então faz o seguinte, quando você chegar aqui, você me manda mensagem que a gente toma um café sem compromisso, tá? Porque eu tô precisando de alguém daqui mesmo, porque eu não quero te tirar de Minas. Não, mas eu tô mudando pra aí. Vamos fazer o seguinte, isso era acho que uma quinta-feira. Segunda-feira eu tô aí. Aí ele pegou e falou assim, então segunda-feira a gente encontra. Você chega e me liga. Como que eu ia vir pra Goiânia? Eu não tinha nada, não tinha R$0 na conta, nem tinha conta nessa época. Assim, tava muito liso. E aí nesse dia eu tava em Ribeirão Preto e eu acredito muito que Deus faz as coisas muito certo. E aí nesse dia eu liguei pro meu pai. O meu pai e minha mãe são separados e eu tive contato com meu pai assim, mais próximo depois de mais velho. E aí liguei pra ele e falei, cara, acho que vai ser a única alternativa, porque minha mãe também muito simples, muito humilde, não tinha recurso pra isso. Falei, cara, meu pai, vou ligar pra ele. Tipo, agora é a hora dele me ajudar, né? de dar certo. Aí ele pegou e falou, cara, filho, eu tô em Ribeirão Preto. Ele não é de Ribeirão, tá? Eu nem sabia que ele tava lá. E eu estava em Ribeirão Preto. Falou assim, eu tô em Ribeirão Preto e tô com dinheiro aqui de um amigo que eu vim receber. Esse dinheiro não é meu, mas eu posso te emprestar ele se você me prometer que daqui 2 dias, que é quando eu volto pra Nova Resende, você consegue me devolver, porque eu não tenho de onde tirar. Falei assim, bora. De onde eu ia tirar? Não sei, eu ia dar um jeito. Não te faltava, né? Eu ia dar um jeito. Isso que faz diferença. A coragem, ela... Aí eu saí, aí eu peguei um ônibus, vim pra Goiânia. Eu lembro que eu peguei R$150 com ele. Bem detalhista, né? Mas eu paguei 120 na passagem e comprei 4 Sem lugar pra dormir, sem nada. Sem nada. Não sabia onde eu ia ficar. Não sabia nada, não sabia zero. Nunca. Olha. Não tinha noção do que era Goiânia. Aí eu Aí eu paguei 120 na passagem, eu nunca esqueço disso. E com muito medo de passar sede. Porque eu falei assim, passar fome... Vai, né? Eu já sei um pouco do que é isso, assim. Não... eu sabia um pouco do que era e tal, mas falei, cara, mas sede é delicado, né? Sede é foda. Aí eu fui e comprei 4 águas de R$2,50. Então sobrou R$30. R$20. R$20. E vim pra Goiânia. E aí foi. Aí eu cheguei aqui, cheguei na rodoviária e liguei pra esse cara, pra esse amigo, que é o Felipe. Quando eu liguei pra ele, falei, cara, cheguei aqui. Ele falou, você vai dormir onde? Falei, cara, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Não quero te incomodar, não. Ele falou assim, não, vamos sair comigo. Tô indo num churrasco e bora. Eu falei, opa, já vou comer, então. E aí, no final da noite, ele falou assim, você vai ficar onde? Você tá em algum hotel? Eu falei, não tem grana, não. Pode me deixar no rodoviário, ou deixa perto de algum lugar aí que eu fico até da hora de encontrar com o pessoal. Aí ele falou assim, não, você vai ficar lá em casa? E aí eu fiquei na casa dele uns 10 dias, mais ou menos. E aí ali fiz a entrevista no outro dia, e aí eu sempre brinco com o Manolo, que eu falo assim, que ele me contratou por dó. Porque não tinha outra possibilidade. E assim, eu sempre... Eu acho que eu era muito... Eu tento ser muito confiante, sabe? E aí eu falei, não, você pode entregar. Gustavo Lima? Deixa comigo. Pode ficar sossegado. E aí eu vim para começar a fazer a parte criativa desses artistas. E aí foi quando eu comecei a entender o mundo daquilo. Só que ainda assim, com muito receio, porque sabe aquela coisa de falar assim, deixa o problema vir que eu bato no peito aqui e seguro a bronca? E por ser muito assim naquele período, eu não sei nem se eu tenho essa coragem toda hoje em dia, porque a gente vai ficando mais medroso mesmo. As coisas vinham, eu resolvia, só que eu não tinha noção do que era. Às vezes a gente lançava uma música aqui, a música acontecia no Brasil inteiro e pra mim a música era só mais uma música que eu tinha escutado ali, mas não entendia aquela grandeza. E você tinha um principal também, que era a disposição, né? Esse mercado, o corajoso, a pessoa que é disposta, ela faz o nome dela. E assim, forte, porque é um mercado que dá muita pancada o tempo inteiro, né?
É um mercado, eu falo que ele é muito desleal, assim. Então, é o tempo inteiro. Eu ali ainda pequeno, muita gente querendo derrubar, muita gente querendo fazer maldade. Via que às vezes as pessoas tinham um carinho, talvez pela proatividade ou alguma coisa do tipo, e não queria ver bem mesmo. Por várias vezes eu ia pra casa chorando, assim. Sabe? Tem muito disso, né, no mundo musical, né? Tem muito disso. É um querendo derrubar o outro o tempo todo, né? Lidar com essas emoções, tanto o artista como quem está fazendo os bastidores, é muito complicado, né? Tem que ter uma inteligência emocional muito forte para dar conta do rojão, né? Eu usava de algumas técnicas, assim, que eu não sei nem se pode chamar de técnica, mas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que eu ia cortando pessoas do meu lado, sabe? Tipo, se eu via que uma pessoa não estava me fazendo bem, eu desligava ela, sabe? E muitas vezes ela nem tinha maldade comigo, só queria ver o bem mesmo, mas se ela trazia uma energia que eu não me sentia bem, que eu falava assim, cara, isso vai me travar, eu já começava a me afastar e fui ficando muito meio workaholic, assim. E sabe? isso ter acontecido com você também é legal porque você lida com a pressão da música na vida do artista. Total. E assim, a gente que convive, né, nesse meio, a gente percebe que é muito difícil. É uma montanha, né, que você vai desbravando. Total. E as coisas vão acontecendo. Então, você percebendo como chegar no artista e mostrar isso para ele, você também, como o marketing dele, você traz segurança. Exatamente. E isso eu fui aprendendo meio com o tempo, assim. Eu acho que essa segurança, vamos falar assim, esse lance de bater no peito e falar eu segurar a bronca, eu fui adquirindo com o tempo e acho que ainda sou muito falho às vezes, sabe? Porque tem hora que o emocional não acompanha o corpo, né? E nem eu falo assim, o pensamento e o psicológico parece que não é a mesma coisa, sabe? Sua cabeça tá a milhão, mas o psicológico tenta te dar uma barrada o tempo inteiro. E assim, a sua meta, depois você trabalhou com o Gustavo e foi indo para outros escritórios e consolidando sua marca, seu nome, né? E você chegou num ponto que o seu sonho era, você hoje é proprietário e fundador, né? Isso, da bandana, agência, da agência. E era a sua meta, assim, como? Sempre foi minha meta. Sempre foi. Óbvio que tinha algumas coisas antes ali, porque quando eu vim para Goiânia, não era muito fácil, era assim, nível hard mesmo, de às vezes não ter grana para voltar para casa, de não ter grana para comer. E aí, por várias vezes, se alguém, eu acho que eles vão descobrir isso agora, assim, se assistir, mas por várias vezes eu dormia no escritório porque eu não tinha grana para voltar para casa. Eu tinha liberdade de ficar ali no escritório, de ter chave. Então eu falava, não, vou ficar até mais tarde e tal. E aí eu dormia, porque lá tinha bolachinha, tinha café. E no outro dia cedo, umas 6 horas, eu saía, dava uma volta ali no parque e voltava, tipo... Tô chegando, sabe? E então, o primeiro desafio, a primeira meta, era realmente me estabilizar. De falar assim, cara, eu preciso ter pelo menos o básico. Mas eu entendia que, para ter o básico, eu precisava me desafiar muito em algumas coisas. E passar pelo processo, né? E passar pelo processo. E aí eu morava no Eldorado e trabalhava no Jardim Goiás. Para quem não conhece, é distante, né? São regiões distantes. E aí eu falei, cara, eu quero morar aqui. Vou morar aqui nesse prédio, sabe? Eu acho que... Porque quando eu cheguei, parecia que eu tava chegando numa novela, assim, sabe? Eu tava em câmera lenta, subindo as escadas, assim. Eu falei, meu amigo, agora... Cheguei! Agora eu cheguei. Então, a minha meta era morar lá. A primeira meta. E aí depois eu comecei a entender o que me travava, sabe? Falei, cara, vamos lá. Comida, agora tá ok. Mas o que tá me fazendo travar? O que eu sempre questionei a vida inteira? Eu sempre quis ter um bom computador e uma cama boa para dormir, porque eu entendia que se eu tivesse ferramenta e estivesse dormindo bem, o resto, meu amigo, eu vou atrás. E aí eu conquistei isso e fui para cima. E falei, cara, agora a próxima meta é ser meu dono, assim, ser eu com as minhas coisas, com a minha empresa, porque eu tinha uma visão de que eu não queria ser a pessoa que pagava. Eu não queria ser a pessoa que recebia. Eu queria ser a pessoa que pagava. Porque quem paga tem mais, sabe? E aí eu falei, cara, então eu vou nessa. E aí eu comecei a entender do mercado, comecei a trabalhar como Tive um bom reconhecimento nisso. Aí eu saí da
da Mega e fui para Talismã, trabalhar com o Leonardo, com o Zé Felipe, César e Paulino. Então foi uma experiência muito grande, porque daí eu voltei para São Paulo muito bem estruturado, diferente da primeira vez. E aí ali em São Paulo eu falei, cara, beleza, tô em São Paulo, talvez eu cheguei num lugar onde eu sonhava, mas não é isso. Não é isso, porque eu sabia que eu estava num lugar onde muita gente entendia que era legal, mas não me despertava o brilho, não gostava de São Paulo, achava uma cidade muito movimentada, eu sou mais de boa, assim. Aí eu falei, cara, eu vou voltar para Goiânia e vou montar minha empresa. E aí, nesse período, o Rafa, da Nayara, me ligou. Você tá por onde? Estou em São Paulo. Falou, quer vir para Goiânia trabalhar com a gente? E aí eu voltei e falei, cara, eu volto, mas eu vou montar minha empresa. E aí ali eu comecei a trabalhar com alguns artistas já, tendo funcionário, mas ainda cumprindo horário lá dentro da NA. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu me desliguei total e segui com a agência. Mas é um processo muito doloroso, sabe? E é um processo, assim, que é legal você contar sobre isso, porque também é o sonho de muita gente. Hoje, muita gente sonha em trabalhar com marketing. Né? E com o artista, né? E com o artista. Então, assim, não foi fácil. É tudo uma construção, um crescimento, né? Mas que vale a pena. Vale muito a pena. E é uma dificuldade que eu observo também para as pessoas, os artistas que estão começando, né? Nem todos estão preparados para passar por esse processo, né? Não, nem todos. E, assim, muitas vezes se espelham lá em cima, mas não tem a maturidade, a tranquilidade de saber que precisa passar por um processo e que esse processo vai ser doloroso. Eu postei um vídeo outro dia que fala muito sobre isso. Porque, assim, ó, é muito natural a gente querer espelhar alguém, né? Você vai, sei lá, na rede social você encontra milhares de sucesso ali, né? É o artista que está muito bem, porque a rede social ela conta essa história. E aí, se você basear tudo por ali, fica muito delicado, porque aquilo ali, na maioria das vezes, é só o resultado, não tem o processo ali. E tem cortes da vida, né? Tem cortes da vida, e você não vai postar uma coisa negativa. Você não vai, eu não postava quando eu estava passando dificuldade. Eu postava, sabe? Então, eu sempre me preocupei com isso. Então, olhar para o outro, sabe? E admirar, ok. Olhar para o outro e se inspirar, ok. Mas isso não pode ser uma régua do seu sucesso. Eu não posso olhar, de repente, muitas vezes o artista que está numa fase inicial, numa fase embrionária, que eu falo, talvez o maior exemplo dele seja o Gustavo, por exemplo, Gustavo Lima. Daí você olha para o Gustavo, cara, ele conquistou um império. Mas e aí? Ninguém olha para quando ele começou lá atrás, que ele estava aqui em Goiânia distribuindo CD, que teve um processo e entrou em escritório e sai de escritório e tal. Então isso é muito doloroso. Olhar para hoje, a gente não pode esquecer que tem quantos anos para trás de carreira? São mais de 10, 15 anos de carreira. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Entende? Eu entendo que as coisas são mais fáceis hoje, tem mais acesso, mas ainda assim não te tira a caminhada, né? É porque hoje a gente tem mais informação, né? Para tudo hoje, assim, eu acho que o que facilitou é a informação, mas hoje também o mercado ele é composto de pessoas que tem muita gente boa no mercado, as pessoas sabem o que querem e sabem onde chegar, então se destaca mais a pessoa que tem dedicação, a pessoa que tem coragem, né, para chegar até lá. Com certeza. A internet deu uma facilitada muito grande, mas ainda assim, vai existir coisas que vão te desafiar, vai existir coisas que vai te colocar para baixo também, da mesma forma que te desafia. E ainda olhando nessa ótica de olhar para o grande artista já movimenta muito dinheiro, né? Então é natural que ele invista muito dinheiro também para manter aquilo ali. Até assim, na sua empresa hoje, o marketing do artista, ele envolve criação, animação, o marketing digital. São várias coisas que a sua empresa ela faz para o artista para que ele se mantenha, né? Para que essa parte digital conquiste o público, né? Porque assim, ó, hoje, quando a gente fala do digital de um artista, existe uma série de coisas e por algum momento eu entendi que as pessoas ficaram presas ali ou no investimento ou no, sei lá, num lançamento de música, e eu entendo que é muito além disso, sabe? É importante a criação? Com certeza é. É importante ter uma arte animada, bonitinha? Claro que é.
É importante você ter, sei lá, uma música muito boa, com certeza. Mas eu comecei a estudar, a entender que existia muita coisa por trás disso antes de chegar nesse passo, sabe? Não é simples assim, não é tão simples eu chegar lá e cantar uma música muito bem. A música pode ser boa e tudo, mas se eu não consigo segurar essa audiência. E as pessoas assim que têm muita curiosidade, como que é feito? Vai ter um lançamento, hoje é EP, né? Existe como que algumas funciona formas. o marketing por trás desse lançamento? Assim, ó, hoje você pode lançar de várias formas um projeto. Você pode lançar um single, que é uma música só. Você pode lançar um EP, que é, de repente, ali até 5 músicas, que seria um DVD pequeno. Assim, é um grupo de músicas, um grupo pequeno de músicas, que é um EP, ou um DVD completo, que daí a gente fala de 15, 20 músicas, enfim. Que era o que antigamente acontecia muito, e ainda acontece isso, mas no final de projeto, né? Vão lançando singles ou EPs e no final lançam um DVD completo. Exatamente. Então, o processo funciona mais ou menos assim, como eu enxergo, como eu gosto de enxergar. Primeiro, a gente precisa entender para quem eu quero falar. Não é tipo, eu tenho visto as pessoas fazendo um processo meio invertido e eu acho muito perigoso, sabe? E demanda muito investimento. Porque se eu penso no público que eu quero atingir, automaticamente eu já sei o que eu preciso produzir para eles. Entende? Não é eu produzir alguma coisa e sair buscando comprador para isso, sabe? Então eu gosto sempre de começar na parte estratégica mesmo. Então vamos lá. Qual público eu quero atingir? Eu quero atingir, sei lá, o público tal de tal região específico. Lá eu já tenho audiência, lá eu já sei o que funciona, eu sei quais artistas chegam lá. E daí a gente começa o processo. Entende? Aí começa a ouvir repertório, que já é um processo do produtor musical, mas acaba que a gente participa de um todo, né? Então, começa a ouvir repertório, a parte da produção musical é muito direcionada para aquele público específico, porque uma música que toca no Sul, nem sempre ela vai ter audiência no Nordeste. Uma música que toca no Nordeste, nem sempre ela vai chegar no Sul. Se fala muito do sertanejo de Goiânia. É muito forte, com certeza atinge boa parte do país, mas não atinge todas. Da mesma forma que ali no Paraná vem uma onda muito forte dos novos artistas ali, do que é o famoso bruto, né? Então, que não chega com tanta força aqui pra gente. Então é interessante a gente analisar para quem eu quero produzir conteúdo. Senão eu vou fazer qualquer coisa para qualquer um, sabe? E para fazer qualquer coisa para qualquer um, me demanda mais investimento para eu achar quem eu quero atingir. Entende? E acontece isso muito nesse mercado, assim, pessoas que chegam, às vezes, nas mãos de más profissionais e entrega tudo procurando um resultado que não vai ter, exatamente, né? Porque hoje buscar número na rede social é muito fácil, sabe? Hoje, para você atingir, de repente, 1 milhão de visualizações, se for uma campanha bem direcionada, vai te custar em torno de 10 a 15 mil reais. Então, hoje, 10 a 15 mil reais para você ter 1 milhão de visualizações é muito fácil, né? O cara fizer vários shows ali, ele junta esse dinheiro e investe e vai atingir. Mas não é só isso. Então, aí tem o processo. Aí a gente vai pensar na estratégia, pensa no público, pensa no repertório, pensa no visual do artista, pensa qual a linguagem esse público fala, pensa a história que a gente vai contar, porque eu preciso convencer o público que eu sou bom. Eu preciso convencer o público que a minha música é boa, que eu tenho uma relevância, que eu sou uma boa companhia para você. Se eu não convencer o público disso, só a música ela vai ter um tempo... E mudou, né, o mercado. Assim, antigamente era o CD, a rádio... CD, rádio e foi. E foi. E show. E tinha uma certa panelinha. Era difícil se alcançar o sucesso por causa disso. Mas depois que estava ali, se manter lá era fácil. Hoje, se manter no sucesso... é bem mais difícil. Até os grandes eu tenho observado assim, que eles têm uma constância de luta para competir com os que estão chegando agora também, né? Com certeza. Eu acho que o marketing contribuiu muito para isso, porque para o pequeno hoje chegar, estourar com uma música, sei lá, qualquer uma, basta um vídeo viralizar, pronto. Aí manter agora, que é o difícil. Se manter no negócio que é o diferencial, né? Tem uma coisa que eu sempre falo
que é a conexão que existe entre o público e o artista, sabe? Se não existir isso, não adianta. Não resolve. A música ela vai ter tempo indeterminado. Você vai ficar refém de repertório. E tá tudo bem, o repertório ele é essencial. Não tô tirando mérito disso. Longe de tirar o mérito, porque é o que vai tocar, é o que as pessoas vão cantar. Mas eu tô querendo mostrar aqui um lado que existe por trás disso, sabe? Por trás desse repertório, por trás da música boa. Imagino que existe algumas pilastras, alguns pilares que sustentam isso. E a conexão... É o marketing de conexão. É o marketing de conexão. Funciona assim, ó, como identificação mesmo. Sabe? Já aconteceu com você de, às vezes, você chegar num lugar e você encontra uma pessoa lá, uma mulher, você fala assim, cara, eu não conheço essa menina, mas eu já gosto dela. Parece que é minha amiga há anos, amiga de infância. Ou ao contrário, você fala assim, não conheço essa mulher não, mas já não fui com a cara dela. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não cria nada. Ele sempre vai buscar referência em algo, ou algo que você já viu. Então você vai observando as coisas e vai como se criando uma carga ali de informações. Quando você vê alguém que você se identifica, é porque em algum momento da sua vida, você conheceu alguém muito próximo ou muito parecido com ela, que você gostou, ou que te fez bem, ou que te trouxe boas energias, tal. Agora, se você encontra com alguém que lembra alguém que te fez mal, ou que você não se identificava, automaticamente você já tem aquela recusa. Da mesma forma, é a conexão que precisa existir entre o artista e o público. O público precisa sentir confiança no artista. Precisa se ver, sabe? É como se fosse um espelho ali. Eu falo que se você voltar 10 anos na música, você viveu muito isso, você ia no show do Humberto Ronaldo, ia estar cheio de Humberto Ronaldo lá embaixo. O cabelo. O cabelo. Aquele cabelo espetado aqui em Goiânia, aquele cabelo pra cima. Era todo mundo. Você ia na Santa Fé, você ia nas boates que tinha aqui em Goiânia. Exatamente. Você via todo mundo com a mesma roupa, você via todo mundo com aquele mesmo cabelo. E assim, não aceitava um artista chegar com um cabelo diferente. Assim, pra fazer sucesso, tinha que ter o se cabelo. Vinculava ao cabelo. Exatamente. Aí eram umas roupas também. Eu vejo muito isso também, a bota. Antigamente, biquina, todo assim. mundo tinha bota. Pra ser cantor, Pra você ser tinha que ter uma bota invocada, e hoje né? não. Hoje assim, já é outro estilo, já mudou. Exatamente. Entendeu? Mas se você voltar 10 anos, como você disse, quem ditava a moda era o artista. Hoje quem dita a moda é o público. Então o artista que não consegue ser ali um espelho do seu público, ele tende a ter muita dificuldade para construir audiência. Porque hoje as coisas se tornaram muito mais simples, né? As pessoas não querem mais sentir raiva, às vezes, de olhar para um artista e falar assim, nossa, eu queria isso, mas não consigo. E eu tenho percebido, assim, até uma visão minha, eu queria ter a sua opinião, sobre polêmicas. Eu vejo que parece que os artistas que criam polêmicas, as pessoas acabam, tipo assim, odiando ou amando ele, mas seguindo e conhecendo o trabalho dele. É assim? É assim, mas existe assim, ó, a conexão é muito importante, mas tem alguns conteúdos que você busca na rede social o tempo inteiro, você segue pessoas por isso. Então, primeira coisa que você segue uma pessoa é por proximidade. Então, ou é um parente, ou é um vizinho, ou uma pessoa que está com você o dia inteiro. Essas são as primeiras pessoas que você segue e que automaticamente aparecem para você. Se vocês olharem no Instagram de vocês, as primeiras pessoas ali é alguém muito próximo, sabe? Então, o Humberto posta alguma coisa, aparece para você primeiro do que para mim e para ela. Entende? Mesmo que a gente tenha trabalhos juntos, que a gente esteja próximo, mas você está do lado dele. Então você tem proximidade, você tem conexão, que é quando você se identifica com alguém, você tem por aprendizado, né? Então você segue alguém porque você vê coisas que aprender com aquela pessoa, ou porque, igual eu falei, porque se identifica, e tem um que é entretenimento. Então às vezes a gente perde muito tempo ali vendo meme, vendo vídeo bobo, tal. O Reels e o TikTok veio para mostrar isso, que as pessoas querem passar tempo vendo nada. E a polêmica é a mesma coisa, é história. Elas querem saber... É pauta, né? É pauta, ela quer saber qual que vai ser o final daquela história. Quem vai ganhar, quem vai perder. Então isso, de certa forma, é um entretenimento. Eu acho muito arriscado.
Mas Porque pode existe. dar muito certo, como pode dar muito ruim, né? Eu posso falar que raras vezes eu vi isso dar certo. Né? É óbvio que tem alguns limites para você fazer isso, tem brincadeiras que vão ser polêmicas, tem brincadeiras que você... Mas sempre alguém vai sair ferido na história, sabe? E quando a gente fala de um artista que precisa conquistar audiência, Isso muito é arriscado, porque eu quero atrair todo mundo, eu não quero tipo só essa parte daqui ou só essa parte daqui, né? Então, precisa ter muito cuidado com essas polêmicas, né? E hoje, assim, um artista que está começando agora, um artista que não tem muita condição de poder investir no marketing, né, para ter maior visibilidade, o que você aconselharia? Qual o caminho? Por onde começar? Existem muitas ferramentas hoje da música que são gratuitas e que muita gente não sabe, não tem noção. Conhece. E são as mesmas que os grandes artistas usam. A diferença é que os grandes artistas conseguem dar mais potencial para ela colocando dinheiro, né? Essa é a única diferença. E o acesso também é muito importante. Mas se eu estivesse começando agora, talvez eu entenderia qual a região eu tenho mais relevância. É na minha cidade? Que seja. É na minha cidade. Então vou entender o que aquele público quer e o que está faltando para ele. Então, peraí, eu toco em bar? Eu não vou fazer um DVD grande, porque a minha rede de contato é bar. Então, eu vou fazer uma coisa mais intimista, vou mostrar o meu potencial ali. Então, não consigo gravar um DVD, grava uma música. Mas é importante você ter uma música. O que precisa é você dar o start, sabe? E a conexão com o público, construir a audiência. Você precisa confiar nas pessoas. Tem uma coisa que eu sempre brinco, que é assim, ó. Para conquistar a audiência, né? Quando se inicia um relacionamento, precisa de uma conquista, né? Não é simples assim, vamos casar aqui nós dois e tá tudo bem. Não é assim. Certamente você deu trabalho para o Humberto deu trabalho para você e não sei o quê, e não vai, não vai, até que se criou uma confiança e uma conexão e falou, então vamos. Com o público a mesma coisa. Para eles têm interesse em você, mas para eles terem interesse em você, você precisa ser interessante. E ter constância, né? Ter constância. Porque eles querem ver você falando besteira, quer ver você sendo normal. O dia a dia eu acho que é o que mais tem chamado a atenção do público hoje, porque, né? Pensa comigo. Vamos voltar um tempo aí, sei lá, uns 12 anos, 10 anos. A televisão era muito forte, ainda é, mas 10 anos atrás era muito mais forte, concorda? Com certeza. Então, o que te prende numa televisão? O que te faz parar na frente da televisão para assistir? Como a maioria das vezes, em todos os canais. Primeiro, são os reality shows e depois novelas. Certo? E o que tem reality show? O que tem novela? Vida real. Vida real, história. E personagens. São pessoas diferentes, públicos diferentes, falando linguagens diferentes. Então, quando você olha para artistas que conseguem construir isso e sempre tem do lado personagens que fomentam essa história, aquilo se torna interessante. Você começa a falar, caraca, você viu fulano que estava com o ciclano, que estava junto? Então, isso é legal. Porque é um programa de TV. É um programa de TV, exatamente. É um programa Os Instagrams hoje viraram programas. Programas de TV. Eu vejo assim, muitas pessoas falam, eu não durmo sem ver fulano. Eu quero ver o que ela fez, que roupa que ela usou. Exatamente. Isso. Então, assim, é interessante que o artista hoje, ele não pode ser só artista. Ele não é uma pessoa que pode ir ali, um cantor, por exemplo. Ele vai e canta. Não, o pessoal quer ver a família dele, se ele faz isso com a esposa, se ele não faz, se ele sai, se ele é bom pai, se ele é uma conexão. Porque as pessoas do dia a dia, elas não são artistas, né? Elas são pessoas normais. E ela existe ali um anseio, uma vontade de falar, cara, eu vou no mesmo restaurante que fulano. Eu faço as mesmas coisas. Cara, eu faço as mesmas coisas. O meu carro é igual do artista tal. Então, cria-se essa mística de falar, cara, eu faço igual. Então, é muito melhor que o artista dê essa possibilidade para o fã dele e mostre a simplicidade, porque, como a maioria dos artistas, a gente está falando de um lugar, vamos falar assim, de um país de costumes muito simples. Né?
É diferente quando você vai para fora, o povo é muito diferente, né? Aqui não, aqui é todo mundo de costume simples, todo mundo gosta de, vamos falar assim, de comer um ovo frito, de tomar uma cervejinha, de reunir com os amigos. O que pode mudar, às vezes, é o lugar e o preço da cerveja, mas todo mundo gosta de fazer a mesma coisa. É verdade. Então, quando você posta isso, por isso que os artistas postam muito bebida. Porque conexão, atrai audiência, né? Tem alguns artistas que fazem isso muito bem, sabe? E tudo vira conexão, tudo vira audiência. Isso eu admiro muito, sabe? Quando você olha com o olhar de falar, cara, isso aqui dá para as pessoas se identificarem, isso vai ser interessante, eu vou ajudar as pessoas, eu vou usar a minha voz e a minha imagem para defender isso. Tem vários exemplos de artistas assim que você vê e fala, cara, não podia ser diferente, né? Eu falo que sucesso, ele nada mais é do que uma história bem contada, sabe? Então, isso é muito massa. Se você olhar até o mercado das mulheres na música, todas as mulheres que fizeram sucesso tinham uma personalidade muito forte. Todas. E ninguém chegou, vamos falar assim, ninguém chegou fazendo arroz com feijão. Todo mundo chegou e fez diferente, falou um papo diferente, contou uma história diferente, defendeu uma galera diferente. A Marília, por exemplo, ela, cara, as músicas dela, quando você lê a letra, você chora. E se identifica. Exatamente. Várias pessoas se identificam, né, com o papo. Exatamente. Identifica porque a Marília chegou e falou que mulher podia beber. E que podia ir pro boteco e foda-se os homens. Pode falar besteira aqui? Pode, fica à vontade. Então, a Marília chegou e falou, cara, mulher pode beber. Quem tá falando pra vocês que não pode? Sabe? Aí vem a Nayara e fala que foi traída. Ela assumiu que foi traída. Deu R$50. E que ainda deu R$50 pra outra, sabe? Uhum. Aí você tem uma série de artistas que chega e defende uma bandeira, sabe? E fala, cara, ficam tranquilas que agora vocês têm uma porta-voz, sabe? E o artista a mesma coisa. O homem, né? A mesma coisa. Ficam tranquilos aí, que agora eu vou defender a gente aqui. Uhum. E vou falar a nossa língua. Qual que é o problema de vocês? Então, bora, eu vou defender isso. E isso é muito legal. Porque eles criam um senso de comunidade, né? E a importância da composição, né? A composição no cantor em si é uma junção muito forte. Claro que a gente tem vários artistas grandes, artistas assim consolidados que não são compositores, mas é muito interessante quando tem essa junção. É muito importante. A composição talvez seja... Muita gente pergunta assim, qual que é o melhor caminho para você atingir o acesso? É composição. A composição boa, ela abre porta, sabe? A maioria dos artistas que hoje tem audiência, que fazem sucesso, você pega o ranking de top 10, a maioria começaram pela composição, né? Depois você vai construindo uma carreira musical, que você vai se aperfeiçoando na sua carreira, mas a composição sempre é uma moeda de troca, sabe? E um diferencial, né? Porque se eu já conheço o público que eu quero atingir, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre a língua dele. Exatamente. A chance de eu atingir com a minha composição também é muito maior, né? É maior e é muito importante o artista compor, porque principalmente se ele está na fase inicial. Porque pensa comigo, hoje os grandes compositores, eles já estão com grandes artistas. Então se chegar um artista nessa fase inicial num grande compositor, é difícil ele abrir mão de uma melhor música dele. Porque uma composição gera rendimentos e que é melhor que esteja num grande artista para gerar mais ainda. Então, se ele abre mão daquela música para um artista pequeno e o artista não sabe trabalhar a música, ele perdeu vamos falar assim, um hit. Então, se o artista pequeno já compõe, ele já tem meio caminho andado, porque ele não fica refém de ninguém. Ele já chega e vai fazer a música dele, e vai compor do jeito dele, ele vai colocar a linguagem dele, ele já vive aquilo, assim, né? Com mais força. É bem interessante, assim. E questão, assim, a gente até falou sobre esses investimentos. E YouTube hoje, você acha que é a principal ferramenta? Bom, e como que é feito investimento em YouTube? Assim, eu acho que é uma curiosidade bastante de quem tá crescendo, assim, fala, não, eu joguei meu vídeo lá, e aí?
O cantor, como que é feito isso? Os investimentos na música, ele são ciclos, né? Tipo, em algum momento da música, o rádio era o ponto-chave de uma carreira e os rankings eram pautados por ali. E é engraçado, você fala, só fazer um comentário, um parêntese. Quando eu ouvia rádio, eu, como leiga, não sabia. Para mim, a música era boa, o pessoal colocava na rádio. Lembrava do Zezé lá, que o pai dele ficou ligando e a música dele tocou. E não, a rádio toca muita música porque pagou para estar ali, né? Existe o jabá, exatamente. Como todas as plataformas hoje demandam investimento. Né? Hoje, para você fazer algumas regiões de rádio, é um absurdo. Então, aquela música que às vezes está tocando muito ali, ela por trás ela teve todo uma estratégia. Teve um investimento e estratégia, com certeza, com certeza. Mas, voltando à sua pergunta ali, tem alguns ciclos que a gente entende que é pautado os rankings, sabe? Em algum momento foi o rádio, depois em outro momento a televisão vinha muito forte, que se o artista não estivesse na televisão ele não fazia sucesso, ele tinha que ir para lá, principalmente por conta da imagem ainda. Tinha que ir no Faustão. Tinha que ir no Faustão, porque ir no Faustão, meu amigo, já estourou. Como estourou muito artista, né? Como validou muito artista. Depois o YouTube teve a sua força, e ainda tem muita força o YouTube, mas hoje os rankings, como a maioria das vezes, são pautados pelo Spotify. Então, hoje, estar no top 200, ou no top 100, ou top 50 do Spotify é muito importante, sabe, para o artista. E tudo isso é possível fazer com planejamento, sabe? Não, é óbvio que demanda investimento? Sim, pode ter. Mas não é impossível para não é impossível fazer sem investimento. O ranking do Spotify talvez seja um dos poucos que você tem uma possibilidade de trabalhar ele sem investimento. É necessário? Sim, é necessário. Mas tem ferramentas lá que te dá essa possibilidade de atingir bons resultados sem investimento. Mas no YouTube, os investimentos funcionam através do Google, né? Então, eu sempre falo que uma conta assim bem boba, se alguém quiser fazer a conta assim, quanto eu preciso investir, eu falo assim, ó, ter 1 milhão de visualizações na sua música hoje faz diferença? Faz, tá, beleza. Mas onde você quer investir? Qual a região? Eu quero fazer Minas e São Paulo. Calcula qual a população de Minas e São Paulo. É absurda, sabe? Dá não sei quantos mil habitantes. 1 milhão de visualizações não é nem 10% disso. Sabe? Talvez não seja nem 1% disso. Ou seja, números não é tudo. Né? Números não é tudo. Então eu sempre falo, não é quanto você investe, é onde você investe, certo? Então, beleza, eu vou colocar 1 milhão de visualizações na minha música e quero atingir, sei lá, minha região. Então ok, porque eu tenho uma margem de atingir mais vezes uma pessoa numa região concentrada. Então, se eu tenho uma grande parte das pessoas que já escutaram a minha música mais de uma vez, essas pessoas podem ir no meu show, essas pessoas podem encontrar num churrasco e comentar sobre a minha música, essas pessoas podem cantarolar a minha música e a outra reconhecer. Então, tem uma série de coisas que você vai analisando que vai facilitando. Então, a conta que eu faço é o seguinte. Hoje, para uma música, para você ter isso através de tráfego pago, que é quando você investe na música, para você ter uma campanha ruim, você vai pagar em torno de 2 centavos o CPV. CPV é o custo por visualização, certo? Então, se for 2 centavos, 1 milhão de visualizações, a gente está falando de R$20 mil de investimento. Mas uma campanha média, ela vai atingir em torno de 1,5 centavo. Ou seja, 1 milhão de visualizações, R$15 mil. Eu estou economizando R$5 mil nesse processo. E uma campanha muito boa pode chegar menos que isso, mas vamos colocar uma média de 1 centavo. 1 milhão de visualizações, R$10 mil. Então, às vezes, por que as pessoas contratam agências? Porque num processo desse, você economiza muita grana, se você não souber fazer uma campanha bem feita. Então, assim, você tem falado a todo tempo de estratégia. Nesse caso,
especificamente, é um grande diferencial. Com certeza. Eu e Tauane, nós temos um Instituto de Direito Autoral e a gente tem visto muito, chegado até nós, contratos de artistas para a gente analisar, e a gente tem visto muito isso, como é perigoso você colocar a sua vida, né, na mão de pessoas não tão preparadas para cuidar daquele assunto, né, de um especialista para cuidar especificamente daquilo que é a minha vida, né? E é o meu sonho. E o estrago que isso pode gerar na vida de muita gente. A questão é do investimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu posso ter lá, vender a minha casinha lá para eu poder investir numa música para ela explodir. Mas se eu não tiver a estratégia correta para eu poder... Vai jogar a casinha fora no lixo. Vou jogar fora. As pessoas sonham muito pensando assim, nossa, eu vou jogar tudo que eu tenho ali, porque assim, se eu explodir, mudei a minha vida. Exatamente. Mas assim... Existe uma escalabilidade, né? Existe, com certeza existe. Eu até depois quero tirar uma dúvida com vocês também sobre contratos. Mas essa escalabilidade existe e eu sempre gosto de enxergar uma carreira em formato de caracol mesmo, sabe? Não adianta eu querer atingir o Brasil inteiro se nem a minha rua me conhece, sabe? Então, quanto é investir no Brasil? É tanto, mas e na minha rua, cara? Na minha rua é só eu bater de porta em porta ali, todo mundo me conhece. Os meus vizinhos me conhecem. Então, se eles não conhecem a sua música, isso é preocupante. Porque tudo tem que começar dali, sabe? Da sua rua. Aí, beleza, minha rua agora me conhece. Então, no meu bairro. Agora no meu bairro eu sou o cara. Agora vamos pro bairro do lado. Agora a minha cidade me conhece. Agora, quando eu sair da minha cidade, aí você vai no processo formiguinha. A cidade do lado, micro-região, região... estado, e aí que cresce. Porque se você analisar, eu vejo muito artista que tem projetos aí que investem milhões e o cara não faz show. Em contrapartida, tem amigos meus, até recente um amigo, ele faz show em barzinho mesmo, cobra 200, 300 reais, veio em Goiânia e gravou um DVD com o dinheiro dele, sabe? Gastou um absurdo aqui. Eu falei, cara, mas e aí? Você tá com investidor? Não, eu fui juntando. Então é possível, sabe? Com certeza. É possível. E ele fazendo show em uma cidade só, sabe? Mas é muito mais a estratégia não só da carreira, mas a estratégia de investimento, a estratégia que você olha como um todo e tira também as... Cara, é muito importante você tirar a magia do negócio, quando se fala de negócio. Vamos falar de música sem magia, sabe? Sem esse ilusionismo que existe, que contam por aí, sabe? Porque isso prejudica muita gente. Se você olha para a carreira de forma mais reta, você vai tomar decisões mais certas. Agora, se você olha emocionado, se você olha sonhando... Acaba que assim, tudo eu acho que hoje você tem que ter a cabeça do empresário, né? É uma empresa, ela tem funcionários, ela tem os altos e baixos, ela tem um caixa que precisa assim, ser visto de uma forma que a pessoa enxerga o que está acontecendo sem essa ilusão. Então, quando eu acho que a pessoa começa a olhar assim para o projeto tende a dar certo. Até maturidade para o sucesso também, né? É difícil, porque se manter no topo... É muito difícil um artista hoje se manter sempre no topo, né? Eu vi um negócio que você falou que eu achei muito interessante no seu podcast. Você falou sobre a montanha. Você lembra dessa colocação? Que você falou assim, a pessoa está lá em cima e uma hora desce. Mas ela desce por quê? Ela precisa subir de novo. É o seguinte, é até uma analogia que eu brinco, que é o seguinte. O tempo inteiro a gente é desafiado a andar mais rápido, vamos dizer assim, não é? Quando criança, você não andava, mas logo você deu um jeito de engatinhar. Aí depois você falou, cara, não, engatinhar não vou muito longe. Aprendi a andar. Quando você aprende a andar, aí você começa a partir para veículos mesmo. Então, o seu primeiro veículo foi uma bicicleta, certo? Então vamos entender que na bicicleta você subiu uma montanha ali. Mas para você mudar a bicicleta para uma moto, não tem como você fazer isso andando. Você precisa descer da bicicleta e subir na moto, certo? Para você sair da moto e passar para um carro, você não está andando de moto e pula dentro de um carro. Você desce da moto e entra dentro de um carro. Ou seja, essa montanha ela é o tempo inteiro assim, ó. Você precisa subir,
desce, agora põe o pé no chão e volta de novo. Porém, você volta mais alto. E aí vai. Aí você vai na moto, no carro, no avião. O avião é a mesma coisa. Para você, um avião de entrada, vamos dizer assim, um helicóptero, por exemplo, você vai até certa altura e até certa velocidade. Para você passar para um avião maior, você precisa pousar o avião, entrar dentro de outro e subir um pouco mais alto. Mas se você quiser fazer uma viagem intercontinental, esse avião você tem que descer e subir de novo. Então a carreira é a mesma coisa. Para você alcançar voos maiores, coloca o pé no chão, entende, respira e sobe em outro, sabe? Não tenta pular de um avião para o outro, que talvez a queda é muito grande. Aí né? não adianta, Acho que era isso, né? Essa analogia eu achei muito interessante, porque não adianta você estar de bicicleta e querer Pular numa moto. pular num carro. Você tem que passar pela moto. Você tem que então, tipo, é uma analogia que a gente pensa bastante, porque isso em qualquer profissão. Você precisa dar o tempo certo para você chegar ali no topo, sabendo o que você está fazendo. Tem uma coisa que eu queria até... Eu fazendo pergunta para vocês. Os contratos hoje em dia, o povo tem esquecem das cláusulas mínimas, né, que tem. E outro dia eu conversando com um cantor e um empresário, e a gente entrou na pauta de contrato. Não, vamos fazer o contrato. Eu falei assim, cara, o contrato, até onde eu sei, você é uma pessoa. Você não está negociando um bem material, você não está negociando. Então, a sua pessoa já quase não é mais sua, é dele. Exatamente. Então, existem algumas cláusulas, né, até de risco, que você não pode praticar esporte... Andar de moto, a gente tem assim, alguns contratos que a gente faz esse agenciamento, que a pessoa não pode andar de moto. É proibido, assim, porque às vezes está perto de um show, alguma coisa, acontece acidente. Então, os contratos de artista... com o empresário, tem umas cláusulas que às vezes você fica sem entender. É um contrato muito peculiar, né? Porque diferente. Tem que se adequar à realidade daquele artista, com a realidade daquele empresário, e ver se aquilo se encaixa para o seu negócio. Sim. Né? Então, são cláusulas muito peculiares. Não adianta uma pessoa que é acostumada a lidar com contratos em geral querer atuar nessa área, porque é uma área muito peculiar. Tem minúcias que tem que constar nesse contrato que só quem vive do mercado vai saber colocar ali. A mesma coisa você. Marketing hoje é o que a profissão que está mais bombando, vamos dizer assim, né? Mas o marketing da música é muito diferente. Tem suas peculiaridades. Assim como o contrato. As ferramentas são diferentes. O público é diferente. Aqui a gente não está lidando com um produto que você vai pagar... sei lá, um valor X e vai receber um link, um login, uma senha. E a gente vai acompanhando as mudanças, assim, alguns contratos que eu já olhei antigamente. Um exemplo, por exemplo, não tinha tempo de acabar. O artista ele era seu empresário por prazo indeterminado. Sério? Eu já peguei alguns contratos que eram assim. E hoje não. Hoje o contrato, tipo, você faz de 4, 5 anos... com o empresário, aí você senta novamente. E existe uma prioridade de renovação ou não? Não, tem, com certeza. Tem. Mas, assim, o contrato que era de tempo indeterminado não existe mais. Existia multa nesses contratos? Existe. Nos indeterminados? Nos indeterminados tinha, porque tem algumas situações, vamos supor, você vive de imagem. O seu empresário também. Então, assim, tem algumas cláusulas que tanto para a parte do empresário quanto para a parte do artista, que se quebrar, tem as multas. Olha, existe absurdos. Você vê cada briga judicial por conta, especialmente nesses casos, assim, que onde era o empresário era dono praticamente da pessoa do artista, que você fala assim, meu Deus, como que a pessoa assinou isso? Só que você está vendendo um sonho, né? E aí, eu tenho um pensamento muito louco qualquer negócio para fazer sucesso, só que você não pensa nos riscos. Olha, esses dias chegaram até nós uma situação que um artista, um empresário, registrou o nome do artista no INPI em nome dele. Eu já vi isso muito acontecer. Olha, isso dá um problema tão grande, porque os contratos não são eternos, as relações não são eternas. Amanhã, tanto o artista como o empresário, pode ser que aquilo não seja viável para eles mais. Só que aí, olha o imbróglio que você vai gerar. Muitas vezes o artista nem sabe disso. São situações bem... Porque assim, eu assino qualquer negócio, só finalizando, eu assino qualquer negócio, porque o cara, não, ele é o cara, ele vai fazer tudo por mim, mas
Você tá prestando atenção no que você tá assinando? Porque é sua vida que tá ali, é seu negócio. Né? Eu tenho um pensamento muito louco em relação a isso, porque assim, ó, nesse mercado acaba que é uma pessoa com uma visão de negócio, buscando faturamento, dinheiro, não sei o que, tá tudo bem, eu acho que lucro, é isso, né? Mesmo, é lucro, e uma outra pessoa só querendo satisfazer o ego, só atrás de um sonho, sabe? Então isso é muito perigoso quando essas duas pessoas se juntam, porque as duas vão sair realizadas, mas o cara que é do negócio, ele continua fazendo negócio. E o cara que tem um sonho, quando ele realiza um sonho, ele entende que não era um sonho, era um negócio também. Só que vai ser tarde demais para ele, sabe? Na hora dele entender o que ele perdeu, o que ele poderia ter feito, às vezes por falta de informação. O meu objetivo, quando eu comecei a produzir conteúdo, era justamente isso, começar a munir mais de informação os artistas nessa fase inicial. Porque às vezes são coisas pequenas. Ontem eu estava falando sobre a parte do fonograma, cadastro de obra, que é muito a parte de vocês, e que é uma parte muito delicada. É lógico que é muito interessante a gente falar da estratégia, é criativo, é legal e não sei o quê, mas se não tiver munido ali atrás do fonograma e da obra... Não, e esses tempos atrás... teve um caso tão específico de fonograma de artista grande, a gente não está falando de artista pequeno, que assim, tinha uma música estourada. Acho que eu participei desse caso. Era assim, era artista com participação, eram dois artistas grandes, que eles não recebiam o fonograma, já tinha muito tempo, e eles nem sabiam, porque como é muita coisa em cima do artista, ele tem que viajar, ele tem que produzir, ele tem que ir para a estrada. Se ele não tiver uma equipe por trás que está olhando seu fonograma, que está olhando aquilo, é um dinheiro que passa despercebido. Como o ECAD hoje, tem muitas situações no ECAD que a pessoa não recebe porque ela não vai atrás. E na hora que a gente vai ver, se for uma música que ela não teve relevância, tá ok, o faturamento disso é mínimo, sabe? Não vale nem o desgaste de tudo isso. Mas quando a gente fala de uma música que ela atingiu o nacional, a gente tá falando de muita grana, sabe? É muito estrago. E que por falta de... Vamos entender, eu quero acreditar que isso seja por falta de conhecimento mesmo, sabe? Que seja por falta de informação. Isso gera um desgaste tão grande, que às vezes é quase irreparável, né? Porque uma música ali, um fonograma, ele pode gerar milhões, né? Ou, nesse caso, eu lembro de fazer até reunião por esse caso, e que, cara, foi muito assim, sabe? E é uma imaturidade de falar, cara, eu tô certo, sabe? Porque não entende do processo, né? Hoje, para quem não sabe, o fonograma, a obra... ela, acho que vocês podem falar melhor, se eu estiver errado vocês me corrigem, mas a obra, ela assegura o compositor, o fonograma assegura o intérprete, o produtor, os músicos e o produtor fonográfico, que normalmente é quem banca o projeto, né? E todo mundo recebe a sua parte. E acontece a maioria as devidas proporções. Exatamente. A maioria dos erros que acontece é exatamente aí. Eu faço a música, eu vou lá, eu registro, só que eu tenho que cadastrar todo mundo para que as divisões, que o ECAD faça as divisões adequadamente. Sim. Só que aí tem um lá que não está cadastrado, porque passou despercebido, não sei por quem, e não está. Mas é muito legal isso, porque assim, ó, dentro desse processo, existe a editora, né? Que eu acho que vocês têm editora, né? A editora, ela fica responsável por ir atrás desses direitos. Quem cadastra, eu tenho cadastrado algumas músicas, muitas vezes o cara nem é cadastrado no órgão do ECAD. É porque, assim, o direito autoral, ele é um direito antigo. Assim, desde quando o mundo é mundo, eu acho que existe música. Só que, assim, é uma parte que ainda tem muito que crescer, tem muito que ser explorada. Até porque, antigamente, os compositores, vamos ver, vinha um cara que fez a Caneta Azul. Vamos falar de agora. Ele não tem proporção. A música tem ele está num estrondo tão grande que se a pessoa recebeu 10 mil, se ela recebeu 20 mil, ela acha que ela quer muito, então ela não vai atrás. E aí ainda veio YouTube, veio Spotify, veio outras
outras novidades que a pessoa tem que aprender a mexer também. Porque, vamos supor, passa sua música ali no YouTube, você tem direito. Sim. Mas e aí, como eu vou atrás? Como monetizar isso, como monetizar né? isso? E assim, vai ser uma área que vai crescer muito, porque as pessoas estão atrás de informação, estão entendendo que aquilo ali é dinheiro, são obras, então elas precisam ser monetizadas. É uma área, assim, a gente é apaixonada, né? Eu estava lendo uma matéria outro dia que falava que, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas não sei se é a população mundial ou se é a população do Brasil. Menos de 20% usa plataforma paga de música. Olha, e a gente pensa que não, né? Pensa que está muito grande, né? Mas se você voltar antes da pandemia, quase não se falava de Spotify. Mas a pandemia, ela deu um salto. De assim, uns 10 anos, né? Acho que até mais. Assim, as pessoas... A gente lida também assim, com o direito autoral, ele é muito amplo. Além da música, tem o direito autoral assim, da moda, tem esses outros. E você vê os lojistas... Todos eles foram obrigados a migrar para o Instagram. Hoje se vende o que se vê. Então acaba que assim, pessoas assim que era muito, vendia muito. Hoje aqui em Goiânia nós temos a 44, que é um dos polos assim, industriais de maior relevância no Brasil. E assim, pessoas que vendiam muito, tinham uma marca consolidada e que não tinham o Instagram que bombava. E ainda, viu até que hoje tem, até hoje ainda tem. Mas muito. hoje em dia, os filhos, as pessoas que cercam, eles já estão passando por uma mentalidade diferente. Sim. É preciso migrar, porque a loja, como a gente conhece, física, ela vai ter uma mudança muito grande. Assim. As pessoas estão indo para o digital, tudo é rapidez, hoje ninguém tem tempo. Agilidade, né? Agilidade. É muito louco isso. E é absurdo, assim, como a gente... Como muda, né? Muito rápido, né? Tudo muito rápido. Vamos pro nosso off? Vamos. A gente tem um quadro aqui, Reginaldo. Você coloca pra gente? Que a gente busca coisas do passado do nosso convidado. Lembra dessa foto? Eu lembro desse dia. Meu Deus do céu. Eu fui pra casa assim, arrepiado. Olha lá, o Reginaldo é esse de preto. Esse de preto, Segundo. não tinha nem barba Cara de ainda. neném. E assim, a gente tem uma pergunta pra você. O que o Reginaldo de hoje falaria pro Reginaldo aí dessa foto? Caraca. Você tá no caminho certo. Você tem coragem e você não tem nem noção onde você vai chegar. Eu acho que é isso. Persista, né? Nossa senhora. Cara, esse dia aí foi muito louco, porque esse projeto, ele mexeu muito com a minha vida. Muito, muito. Assim, eu entendi que ele foi um divisor de águas pra mim. Esse do Gustavo. Porque eu era muito imaturo, sem saber o que era artista. Do nada eu tava com o Gustavo Lima do meu lado, ele já muito bem posicionado e eu, um menino. E aí eu converso com ele para falar desse projeto. Esse ensaio aí a gente fez porque eu tava direcionando o material que a gente ia fazer. E eu dirigi todo ele. Então, cara, assim, imagina o Gustavo, na época eu não tinha essa experiência com o artista. O Gustavo olhava e falava assim, assim que você quer a foto? E aí, assim? Assim tá bom? Então, isso mexeu muito comigo. E nesse período teve muita gente para derrubar. Muita gente. Pessoas Ninguém assim... entendia, né? Como que esse menino chegou aqui do lado desse cara, que tem assim, gente já no mercado há muito tempo, né? Tinha dia que eu ia embora para casa chorando assim, porque eu não sabia como lidar com as pessoas tentando derrubar real. Eu não tinha vivido com isso ainda. O moleque da roça, assim, do interior, que mal sabia conversar com gente, sabe? E aí, do nada, pessoas assim fazendo maldade mesmo, sabe? Então isso pra mim mexeu muito. Essa foto aí fala muito. Nossa Senhora. É muito Mas bom é uma ver, realização, né? Eu acho Nossa assim, Senhora, pra gente que vive de sonhos, quando você começa a ver as portas abertas, você vê que nada te segura mais, assim. Que nada é impossível, né? Depende de constância, depende de coragem. Exatamente. Que se você quiser, você consegue chegar muito além, né? Ah, consegue. Essa é a prova disso, né, Reginaldo? Eu não imaginava, não. Eu acho que eu sempre brinco que eu falo que eu não cheguei nem 1% ainda de onde eu imagino e quero chegar. Mas esse aí, cara,
cara aí, eu sou fã dele, porque eu talvez hoje eu preciso consultar ele, é ele que tem que me dar, como fala, ele que tem que me ajudar às vezes, porque com o tempo passa a gente fica mais medroso, fica mais inseguro. E o medo inseguro, paralisa, né? A gente paralisa, com certeza. Que legal, Reginaldo. Nossa, eu fiquei encantada com a sua história. Obrigado. Quantos insights que você deixou isso para mim, de constância, de perseverança, de buscar além, de ser um diferencial no mercado. E quanto isso faz a diferença. Faz muita diferença. Muito honrada com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Assim, foi além do que eu esperava. Eu espero que eu tenha somado de alguma forma. Acho que eu sempre gosto de falar que aqui a gente é ferramenta, sabe? Em todo lugar que a gente passa, eu peço para Deus usar a gente como ferramenta, que a gente use a nossa voz para comunicar com as pessoas e ser só uma mensagem dele, sabe? Então, se eu tiver somado de alguma forma, sair daqui com uma sementinha plantada, já vou ficar muito feliz. A gente só tem que agradecer pela sua disponibilidade e por deixar isso para o pessoal de casa, que tudo é possível, basta a gente ir atrás. Tudo é possível. E quando der medo, quando der insegurança, olha no retrovisor que a sua resposta está lá. Só saber de onde você saiu. Né? Só mais uma coisa para finalizar. Eu entendo que na vida da gente, a gente precisa entender só duas coisas. E eu sempre carreguei isso muito comigo, sabe? Que é de onde você veio, primeira coisa, que é caráter, assim, tudo aquilo que você aprende em casa, que não é material. Essência. Sabe? Essência, caráter, dignidade, respeito, entender como você fala com o outro, olhar para o outro de forma, vamos falar assim, igual a você. E o outro ponto é onde você quer chegar. Quando as duas coisas estiverem equilibradas, não tenho dúvidas que vai dar certo, sabe? Acho que é isso. Muito obrigada, Reginaldo. A gente ficou muito feliz. E, pessoal, fiquem ligadinhos aí, que vem muitas novidades por aí. Assistam com muito carinho esse episódio, que com certeza vai somar muito na vida de vocês. Muito obrigada e até mais. Até o próximo. Valeu.